A sua jornada no digital, Lucas, como é que começou e como é que ela foi evoluindo? Cara, eu tive vários momentos de tentativa de entrada, né? Em 2015, se não me falha a memória, eu tentei entrar com uma parada de blog, né? Falando sobre low carb, dieta, treino e tal. Só que, tipo, eu não sabia de porra nenhuma. Eu tinha um problema na minha cabeça, cara. Eu acho que isso faz parte da mentalidade convencional das pessoas, que é você querer poupar dinheiro em vez de tempo, né? Então, como eu não queria gastar dinheiro com curso ou em livro, eu tentava ficar procurando artigo de graça e vídeo de graça no YouTube, fazia uma cacetada de abas para tentar pegar conhecimento de espécie e formar alguma coisa que fosse realmente utilizável e aplicável. Novidade, não dava certo, né? Não dava certo, porque até não tinha me comprometido com dinheiro, então tanto faz, tanto fez, né? Caso não desse certo. Então a primeira vez no blog deu errado, assim, porque eu não sabia ganhar dinheiro com aquilo, então tinha esforço, não tinha dinheiro, eu abandonei aquela porra. Uns 2 anos depois, um ano depois, eu comecei com o meu Instagram, mesma coisa. Produzindo conteúdo sobre esse nicho de fitness e tal. Eu queria ser atleta de fisiculturismo, eu já tinha visto, assim, estudar nutrição e mesmo problema. Não sabia como monetizar, não tinha aprendido nada, desisti. Estou só gastando tempo aqui à toa, tenho um seguidor, mas isso não me dá dinheiro algum, né? Em 2018, eu tentei novamente e eu fui travado mais por uma questão de mentalidade, né? Eu cheguei lá e comecei a produzir conteúdo, comecei a fazer aquelas coisas que todo mundo faz, né? Poxa, conteúdo no feed, eu não sei se tinha story na época, acho que tinha story já na época, comecei a fazer story. E eu olhava pra frente e eu não via nenhum, tipo assim, cara, não via futuro no sentido, cara, não vejo como isso aqui vai me dar dinheiro de fato. Por quê? Porque eu ainda não tinha gastado um centavo em aprender como transformar aquilo num trabalho de fato, né? Até que chegou 2019, cara, e o Ícaro, eu acompanhava o Ícaro no Facebook. E ele lançou uma parada chamada TPD 2.0, Transformando Palavras em Dinheiro 2.0. E eu comprei, aquela parada foi cara, assim, foi uns 1.500, R$ 2.000, eu acho. Assim, para um cara que ganhava 1.000, R$ 1.500 por mês, é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro guardado ao longo dos meses. Eu comprei numa aposta final, falei, cara, se eu comprar essa porra e não der certo, foda-se. Acho que essa parada não vai ser para mim. E lá eu aprendi o primeiro modelo de negócio de criador de conteúdo que gerava renda de fato, né? A ideia de infoproduto, de você vender conhecimento, as ideias de você vender contato, vender direcionamento, que é consultorias, mentorias, essas coisas. E, cara, nessa idade, acho que 2020, 2019 no caso, eu devia ter uns 20 anos, possivelmente, 21, e já estava estudando outros temas de desenvolvimento pessoal, literatura e tal, há quase 8, 7 anos, possivelmente. Tinha uma boa carga. Eu já, no meu meio pessoal, eu já dava palestras, já influenciava os caras. Falei, cara, acho que dá pra fazer isso em escala. Comprei a parada, aprendi o modelo, testei, validei, fiz, assim, uma primeira grana interessante, né? E daí começou a crescer sem parar. Né? Fui crescendo perfil, fui crescendo minha marca pessoal. Aí eu lidei com outro problema, cara, que é o problema de quem vende infoproduto, né? Infoproduto é uma parada altamente escalável. Então você bota pouco dinheiro ali e retorna muito dinheiro. O ROI é altíssimo. Contudo, não é uma parada muito estável, porque são lançamentos, então você tem um pico de caixa, depois fica sem nada durante algum tempo. Né? Então isso cria a ilusão de que aqueles lançamentos serão replicados ad eterno. Mas não, cara. A tendência do mercado é que, por exemplo, as métricas fundamentais por exemplo, custo de aquisição de cliente, essas coisas aumentem. Então, os resultados dos lançamentos iam diminuindo. Eu falei, cara, assim, essa porra desse modelo de negócio não tá sendo a melhor coisa de todos, não é tão inteligente assim. E foi aqui que eu dei o primeiro salto, cara, assim, eu preciso dar um salto digamos assim, nível de habilidades em relação a ser um empreendedor, porque a parada não tá funcionando muito bem. Ela tá meio cambaleando, né? Foi quando eu conheci o Hormose e eu comecei a pensar em construir de fato uma empresa, não focada em vender infoprodutos, mas focada em serviços, em prestar E isso, serviços. Pode isso falar. você tinha feito, se eu não me engano, tinha acabado de fazer, né? Seu primeiro milhão no ano, Eu já né? tinha feito 1 milhão, Vinte, assim, só com 20, infoproduto, só com perfil, é. Cara, né? então, só pausando rapidinho, porque
é muito difícil você falar para um cara que acabou de, porra, conseguiu fazer o primeiro milhão, sabe? É difícil se eu pegar 100 pessoas, todas fizeram 1 milhão vendendo infoproduto, vendendo o seu conhecimento ali sobre aquele nicho específico, né? No seu caso ali era o desenvolvimento pessoal. É muito difícil se 10 desses 100 conseguirem... É muito difícil 10 desses 100 conseguirem enxergar que estão lá na frente quanto você, tá ligado? Cara, eu acho que isso aqui não vai ter um futuro tão bom assim, né? Então, o que você acha que fez você conseguir olhar objetivamente, racionalmente, enxergar esse problema, entre aspas? Porque, Olhando para mim porra, mesmo. Por exemplo, eu comprava cursos também, porque eu gosto de estudar várias coisas, né? E eu percebia que ao longo do tempo eu ia cansando das pessoas, de certas pessoas como professores, e aquele conhecimento que no início me era muito necessário, a partir do momento que eu já tinha, não fazia sentido ficar pagando por uma coisa que, tipo, eu já sabia o que eu queria, muito bom, entende? interessante. Conhecimento tem um valor decrescente ao longo do tempo. Quando você não conhece alguma coisa, passar a conhecê-la representa um grande valor para você. Mas a partir do momento que você conhece, quantas pessoas querem se tornar ultra especialistas naquele tempo? Pouquíssimas. Você quer saber o mínimo para colher um resultado X, depois você quer cuidar da sua vida em outros temas. Bicho, ficou calor demais de repente aqui, peraí. Não, pode ligar, Eu fica à percebi isso, vontade. chefe. Eu percebi isso, tá entendendo? Conhecimento tem valor decrescente ao longo do tempo. As pessoas cansam das outras como professoras. Elas vão atrás de outras pessoas falando mais ou menos as mesmas coisas dentro de esquemas diferentes e tipo, elas entram nesse ciclo eterno. Falei, cara, assim, eu quero sair dessa porra porque, tipo assim, isso não pode ser o core business, isso não pode ser o cerne do negócio. Eu tenho que fazer alguma coisa mais estável. Foi aí que eu comecei a Entendi. pensar em, por exemplo, construção de software, que a gente está desenvolvendo agora. Foi aí que eu comecei a pensar em prestação de serviço e construir um negócio realmente sólido, que servisse uma fatia de mercado real e pudesse crescer dentro daquilo. Crescer, 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 crescer. Entendi. E aí já foi a personal launch, né? PL, foi a PL. Começou esse desenvolvimento. Então explica o que é a personal launch e tipo, como é que foi esse começo, esse desenvolvimento até hoje. Cara, a PL surgiu porque enquanto eu fazia os infoprodutos de desenvolvimento pessoal, eu sempre, como eu estudava negócio pra caramba, eu dava consultoria de negócios e a gente tinha muito resultado com os nossos alunos. Né? A gente, no caso, eu era sozinho na época. Falei, cara, assim, que tal se eu conseguir organizar isso dentro de um método que possa ser replicado sem eu ter que repetir isso ligação a ligação para cada um dos clientes individualmente. Eu faço uma parada que fica tudo organizada, vira um método de fato estruturado e eu passo a ensinar isso em grupo, certo? Foi a hipótese que eu testei. Validei, funcionou. Agora, era dar robustez para que informações não fossem o cerne do negócio. Fosse prestação de serviço, fosse assim, você tem que pensar, cara, como é que eu posso ter um negócio que seja uma demanda contínua para aquela pessoa? Por exemplo, para que ela pague eternamente. Pensa no Drive. Tipo, eu pago o Drive há sei lá quantos anos, velho. E acho que eu nunca vou parar de pagar, porque eu vou usar essa porra para sempre. Você tem que encontrar demandas perenes. Demandas pontuais, por mais que elas deem uma grande injeção de caixa, elas não constroem muito negócio. Entende? Você encontrar demandas perenes. Foi essa a parada da PL, né? E como é que vem sendo o... E eu acho até... Eu assisti um vídeo seu recente em que você até falou sobre isso, né? Que você até deu uma mudada ou deu um ajuste no negócio recentemente que fez justamente vocês entrarem numa recorrência muito melhor, né? Ter um LTV do cliente muito melhor. Só explica um pouco essa sacada pro pessoal, né? Cara, é que eu meio que repliquei o mesmo erro dentro da PL, entende? Porque quando a gente tava com mentorias, mentoria no fim das contas é informações, por mais que haja direcionamento dentro dela, o core dela são informações, é um método, certo? Minha hipótese era, a gente trabalha com pessoas que vendem hora, por exemplo, um psicólogo. Né? O cara chegou ganhando 5 mil reais por mês, obrigado, princesa. Saiu ganhando 30 mil. Aí os caras começavam a sair da mentoria, eu falei, cara, assim, por que você tá saindo? Porque eu já consegui o que eu queria. Eu falei, caralho, eu sou muito burro, velho. Meu Deus do céu, você tá entendendo? O cara resolveu o problema dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai embora. E o next step, eu não tinha. Que era o quê? Tô fazendo esse dinheiro, mas eu tô muito ocupado tentando tocar isso tudo. Eu gostaria de ter alguém tocando isso pra mim, pra que eu foque só em, por exemplo, em atender. Falei, bora fazer isso aí. Né? Entendi. Então agora você dá essa estrutura pra galera. Vamos botar assim. Agora a coisa, assim, tá da seguinte maneira. Né? Então, primeiro, para quem não conhece nada sobre, existe um compromisso baixo que você pode tomar, por exemplo, um infoproduto.
você vai conhecer aquilo que a gente apresenta, né? A ideia da escala de hora. Normalmente as pessoas entram no digital pensando em vender cursos. Por quê? É escalável, é 6 em 7, né? As pessoas têm essas ideias na cabeça da casa. Eu acho muito mais fácil, você que é um prestador de serviço, um profissional liberal, você vender aquilo que as pessoas já querem de você, que são os seus serviços. Usa a internet para vender os seus serviços. E conforme você vende os seus serviços, você vai juntando caixa, você vai expandindo a sua operação e você vai escalando o número de pessoas que você serve por meio do seu trabalho. Entende? Começa com infoproduto, depois a gente tem serviço, a gente está desenvolvendo um software agora, que qual foi um dos problemas que a gente começou a enfrentar? Por exemplo, dentro de uma agência, digamos assim, agência de social media, certo? Digamos que a capacidade de um social media seja de 10 clientes simultaneamente. Então você vai ter que ficar fazendo contratação. Outro problema grande é a contratação. É difícil. Acertar uma contratação, treinar as pessoas bem, manter uma cultura de empresa engajada, tudo isso dá muito trabalho. Entende? E eu falei, cara, é muito mais interessante você automatizar do que você delegar. Eu pus a seguinte hipótese na minha cabeça. Cara, e se em vez de contratar social media para ficar contratando social media para expandir a operação, a gente conseguir criar um esqueleto, pegar toda a inteligência que a gente tem de copy, de conteúdo, de construção de personagem atrativo, que são os fundamentos para construir um perfil que funcionam, a gente automatiza isso o máximo possível para que um social media consiga servir 30, 50 pessoas. Entende? E depois a gente vender uma licença para isso aí, para que os caras possam usar, sem ter que contratar a agência. Entende? Entendi. Bem interessante. Bem interessante. A grande ideia, no fim das contas, cara, assim, a grande ideia, só para finalizar isso aqui, é que, tipo assim, quando você começa a estudar coisa de finanças e tal, você ouve muito, fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Fazer o seu dinheiro trabalhar, você vai ler Pai Rico, Pai Pobre, Mais Rico da Babilônia, você ouve esses conselhos. Pô, cara, se você fizer o seu trabalho trabalhar por você, porque, por exemplo, existe um trabalho que é relativamente estúpido, que é você pegar um cliente, construir todo o mapa de comunicação dele e você fazer post 1 a 1. Mas existe um padrão na construção do personagem atrativo, existe um padrão na construção dos posts. Se você conseguir pegar uma inteligência artificial que consiga reunir tudo isso de uma maneira ordenada, e você dê um pequeno input de informações particulares do negócio específico daquela pessoa, e ele prepare tudo para você, uau, você tem o seu trabalho trabalhando por você. Entende? Sim. Você não precisa estar mecanicamente ali mais, né? E aí você automatizou e não tem mais um limite, vamos colocar assim, né? Você tirou o limite que você tinha anteriormente. Muito interessante, muito interessante. Lucas, você acha que ainda tem espaço na internet? Acho que é uma pergunta que provavelmente você recebe constantemente. Você acha que ainda tem espaço para pessoas fazerem dinheiro na internet? Sempre. Hoje em dia, cara, assim, quanto mais tempo passa, mais difícil fica no sentido de, eu falei, a tendência no mercado é que, por exemplo, o CAC aumente, o custo por lead aumente. Mas, cara, vez ou outra surge um sujeito fazendo uma parada completamente inovadora, completamente... Por exemplo, sabe o que é o Sam Sulek? Sim. Absurdo o que ele tá fazendo. Cara, assim, meu Deus do céu, velho. O cara foi meio que bugou tudo, tá entendendo? Ele foi contra todos os... Que ridículos no carro indo, treinando, o carro voltando, a câmera lixo. Tá entendendo? Mano. Consistente. Então, cara, há espaço. Você só precisa se comprometer a levar isso a sério como um trabalho, entende? Porque as pessoas pensam no digital, por exemplo, pegar o mesmo profissional que vende hora. Ele quer entrar no digital, ele quer que aquilo ali seja um veículo eficiente de marketing e de construção de marca pessoal, mas ele não quer aprender aquilo direito, entende? Ele não quer aprender a produzir conteúdo, ele não quer gastar tempo ali respondendo em direct, construindo comunidade, ele não quer nada. Ele quer só o bônus, né? Ele não quer ter o ônus, não quer ter o trabalho. Então, tá aberto para quem está disposto a levar isso com a seriedade de um trabalho, parar para realmente estudar, entender um pouco mais e fazer o que precisa ser feito. Tecnicamente, da melhor maneira falando. Você falou sobre 3 pontos, né? Você falou sobre perfil atrativo e mais 2, que agora me fugiu a memória. Eu estava guardando aqui, mas me fugiu a memória. 3 pontos eu também não lembro de cara não, mas assim, a gente, dentro do mapa de construção de um expert para que ele consiga monetizar a internet, a gente tem que ter um perfil atrativo, um personagem atrativo. Isso é um conceito do Russell Brunson, né? Não é nada que eu inventei. Eu só consegui agregar algumas coisas nele. A gente tem que entender os fundamentos de copy, porque todo conteúdo que funciona, ele tem fundamento de copy. Todo bom produtor de conteúdo, quer sabe ou quer não, ele é um bom copywriter, né? Então ele sabe escrever de forma persuasiva, ele sabe escrever de forma, assim, prender a atenção das pessoas, né?
O resto é tipo assim, os formatos que mais funcionam. Por exemplo, dentro das comunicações, cara, das estratégias de comunicação de forma geral, existem certos lugares que você sempre vai tocar independente do tipo de negócio. Por exemplo, a ideia de mecanismo único. A ideia de que você desenvolveu uma maneira única de gerar um resultado. A ideia, por exemplo, de nós contra eles. Você começa a separar as pessoas. A ideia de ter um inimigo em comum. Enfim, tudo isso faz parte da construção de um perfil, né, que vende alguma coisa, que se comunica e vende alguma coisa. E sobre essa criação desse personagem, hoje, né, por exemplo, o Sam Sulek, ele não modelou ninguém. Ele só foi ele. Ele criou uma nova coisa que tá todo mundo agora. Eu tava até dando uma olhada e dando um estudado sobre o YouTube, e aí agora tá todo mundo. Nova tendência pro YouTube, né? Chega daqueles vídeos cheios de corte que você prende atenção, estilo MrBeast, e vamos fazer todo mundo igual o Sam Sulek. Então, bem raw, bem cru, né? Isso, exato. Então, como é que você acha? O que você acha disso, né? Entre você ver o que funciona e tentar aplicar em você, ou você tentar ser um pouco mais você mesmo, né? O que você acha que é mais importante? Ou acho que eu me fiz entender. Fez primeiro que, quer ele saiba ou quer não, todas essas coisas que são estratégia de comunicação estão sendo utilizadas dentro da comunicação dele, por mais que ele não fale sobre isso diretamente. Visualmente isso está presente. Só o fato dele ter um visual que destaca, isso já é um pouco de, tipo assim, de nós contra eles, de inimigo comum, entende? Porra, a gente tá indo contra uma indústria que tá levando fitness pra uma certa coisa, mas, tipo assim, o fitness faz parecer que o fitness é o quê, cara? É aqueles cortes fodas, o cara sempre bombado pra caralho, assim, bem vestido, toca, aí o cara tá treinando, começa a tocar música, não, cara, assim, eu chegando na academia no carro, tá entendendo? Não tem nenhum som no vídeo, é o cara só treinando, jogando supino assim no chão, tá entendendo? Cara, aquele vídeo é muito engraçado. E essas coisas estão subentendidas ali, no fim das contas, né? E eu acredito que a questão entre modelar pessoas e ser você mesmo, existe uma união no fim das contas. Existem pessoas, assim, poucas, que são elas mesmas, nunca pegaram nada do ambiente e acertam. Isso é raro. Isso é realmente... Quantos Sam Suleks existe? Né? Poucos. Do outro lado, existe aquela máxima do Tony Robbins, né? O sucesso deixa rastros. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer em termos de negócio, cara, é ver o que funciona e tentar entender por que aquilo funciona. E o que é replicável no seu caso. Né? Eu acho que o ponto principal, então, é não ser tão raso, né? Não é só, um modelinho de Reels e aí funcionou e aí eu vou copiar assim. Não. Tipo, tenta entrar mesmo naquilo, né? Por que aquilo prendeu a atenção das pessoas? Por que as pessoas decidiram dar like naquele conteúdo ou comentar aquele conteúdo, né? Não ser tão raso e tentar se aprofundar mais. Dá um trabalho, velho. Sim. Tipo, isso dá um trabalho. Mas é um trabalho que retorna muito. Né? Você começa a entender quais são as engrenagens por trás dos conteúdos que funcionam. Entende? Modelar formato é muito fácil, mas tipo assim, você tá jogando um jogo muito perigoso, né? As pessoas não se interessam por você no fim das contas. Ainda tem aquela grande questão, né? Por exemplo, você fez R$1 milhão no ano com, se eu não me engano, na época, eu já te acompanhava na época, você tinha o quê? 40 mil seguidores? Acho que é por aí. Né? Tipo, não era um número absurdo, assim, de seguidores. Então, essa busca só por like, né? Só por alcance e tal, muitas vezes não é o que traz realmente o dinheiro. Eu tenho visto cada vez mais isso. É porque, tipo assim, eu ia gravar uma aula ontem pro YouTube, só que eu apaguei ela, fiquei com raiva, não gostei dela. Mas nessa aula, eu falava que existem algumas maneiras de monetizar dentro do digital, né? E-commerce, então você vende coisas físicas pelo digital, infoprodutos, vender conhecimento, certo? Contato, consultorias, mentorias, prestação de serviço e tráfego. Quem vende tráfego, é muito importante a pessoa ter alcance, engajamento, que são influenciadores. São pessoas que vendem público, são pessoas que direcionam a atenção das pessoas para as empresas. Eu preferi ser o cara que, tipo assim, direcionava a atenção para os meus negócios. Entende? Com certeza. Com certeza. Eu acho que vai demorar um pouco ainda, mas o pessoal vai começar a perceber isso. Né? Like não paga conta. Mano. Se você não quiser ser influenciador, é melhor você dar uma reavaliada no tipo de conteúdo que você produz, né? No que você está agregando para as pessoas. Lucas,